podem sentar. Eu não posso chamar e nem chamaria de sermão o que vai acontecer aqui, porque ele foge ao que eu chamo de a arte de preparar sermões. Eu quero abrir o coração e expor algumas coisas que Deus colocou desde a semana passada no meu coração. Domingo eu iria pregar sobre isso, Deus não permitiu. Domingo, se Ele permitir, eu quero, porque eu sei que há muitos de vocês e dos que me veem pela internet, eu estou recebendo as mensagens, muito obrigado, que há muito tempo, ou há um bom tempo, esperam a intervenção de Deus em uma situação da vida, para resolver um problema, talvez na vida empresarial, comercial, profissional, para sanar uma ameaça de morte, talvez na vida relacional, no casamento, na relação com os filhos, talvez na própria saúde. Já vem orando, esperando, e eu sei o quanto essa espera mina a alegria, a paz, o ânimo e a disposição para se viver. Eu esperei uma resposta de Deus 11 anos. Foi como se esperasse um século. As horas não passavam, os dias se arrastavam, e eu confesso que mais de uma vez me ocorreu desistir, pensamentos tipo, Deus não vai fazer, ou então trazer a coisa para o meu mérito, eu não mereço. Enfim, é uma luta comum a todos nós, principalmente aqueles que confessam Jesus como Salvador. O texto que acaba de ser lido fala de uma das coisas mais rotineiras que aconteciam nos anos que Jesus exerceu o seu ministério lá no norte de Israel, principalmente na Galileia, no lago de Genezaré, o mar da Galileia. Diz o texto que os discípulos atravessavam para Cafarnaum, certamente, possivelmente vindo de Tiberíades. É uma travessia que se faz muito, nós vamos fazer agora em setembro. E o mar da Galileia, ele é um mar pequeno. Para nós brasileiros, ele não seria nunca um mar. Para nós seria um desaforo chamá-lo de mar. Ele tem 12 quilômetros de largura por 25 quilômetros de extensão. É um alargamento do Rio Jordão. E ele fica numa região, numa geografia muito particular. Do lado direito de quem desce vindo do Líbano, estão os contrafortes da Galileia, as montanhas, em cujo alto, por exemplo, está a cidade de Nazaré. Do outro lado, à esquerda, estão as colinas de Golã, já em território sírio, e aquilo forma um corredor geológico e, com muita frequência, ventos fortes que vêm das cordilheiras do Líbano, que são altíssimas, os picos são nevados eternamente, encanam, para usar um termo nosso, e o mar, o lago de Genezaré, que é o nome original, Kineret, que em aramaico significa lira, harpa, pelo formato dele, aquilo de uma hora para outra, as ondas crescem, tempestades horrorosas acontecem, sem nenhum tipo de aviso. Diz o texto que eles saíram em direção a Cafarnaum e, por alguma razão que a gente entende como vontade de Deus, Jesus não embarcou, não foi com eles. E disse, eu depois vou, por exemplo, sigam e eu chego já. Só que o tempo foi passando, uma tempestade armou-se, diz a Bíblia, que as ondas cresceram, e o termo que usa é o mar começou a empolar-se, e há uma frase que é a chave do texto, e diz assim, e Jesus ainda não havia ido ter com eles. Esse ainda, queridos, é um ainda que revela duas coisas. Primeiro,
Jesus, do ponto de vista humano, estava atrasado, demorando muito mais do que a gente pensa que ele deveria demorar. Enquanto as águas estavam mansas, boas, talvez não se sentisse tanto a falta dele. Mas de repente a conjugação da noite que chega com as águas que começam a agitar-se. E a maioria deles era de marinheiros, gente que nasceu e cresceu e trabalhava e tirava o sustento da pesca, do mar. Eles conheciam, eles faziam a leitura do mar, eles sabiam quando o mar estava perigoso, quando os riscos eram grandes. E esta frase é sintomática porque Jesus prometeu que iria ter com eles, mas a noite chegou, o mar encapelou e Jesus ainda não havia ido ter com eles. E eu não preciso ser profeta nem vidente para afirmar que há muitos aqui nesse ainda. As coisas pioram, as lutas aumentam, a enfermidade vai se tornando aguda, a crise no comércio, na empresa, vai se tornando insustentável, a saúde, o casamento vai chegando no limite dos limites, é a noite que chega, o mar que encapela e Jesus ainda não veio ter com eles. Tenho absoluta certeza que muitos de vocês sabem o que eu estou dizendo e vocês da internet também. Já vem orando, clamando, pedindo, jejuando, chorando, e o tempo passando, o relógio se arrastando, as circunstâncias piorando, as águas do mar da vida engrossando, as ondas crescendo, a escuridão caindo num pequeno barco à vela, todos os riscos anunciados, a probabilidade de chegar cada vez menor, a esperança que era Jesus estar no barco ainda não chegou. Mas esse ainda também mostra outra coisa, que se ele ainda não chegou, é porque vai chegar. Não há uma definição disso. O texto não revela o encerramento da esperança, porque se por um lado ainda revela demora, por outro lado ainda é ainda vem, ainda tem jeito, ainda é possível, ainda haverá resposta. E se você ler o resto do texto, você vê que o Senhor chegou de uma maneira inimaginável. Eles podiam esperar tudo, que Jesus viesse nadando, que Jesus viesse num barco, mas o Senhor vem andando sobre as águas. Me desculpem a sinceridade, talvez não tenha sido essa a razão, mas humanamente falando, eu digo, para desmoralizar, para dizer, fiquem no lugar de vocês, está acabando para vocês, para mim nem começou ainda. Uma das coisas que eu mais gosto e estranhei na Bíblia durante muitos anos é que as soluções de Deus têm duas características na maioria das vezes. Uma, é algo que a gente nunca imaginou nem iria imaginar. Segundo, é sempre na última hora. A impressão que eu tenho é que Deus quer deixar claro para nós uma coisa, é Ele que resolve, porque nós somos assim, enquanto a gente pode dar um jeitinho, dá ou quer dar. Enquanto a gente acha que vai dar uma solução, a gente vai deixando Deus assim meio para lá. Mas quando chega o momento, como chegou Moisés, atrás o exército de Faraó e na frente o mar, podia fazer mais o quê? Aí Deus chega e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vocês agora vão ver. É no deserto, não há planta, não há água, não há caça, não há nada. O deserto foi a escola superior de Deus para ensinar um povo a depender dele. Jorra água da pedra, que é um símbolo de Jesus.
cai maná do céu, codornizes, Deus vai intervindo e mostra a eles que se eles estão aperreados porque Deus ainda não chegou, esse ainda significa que o fim vai ser bom porque Deus vai chegar. Sendo bem prático, cada um de vocês ou cada um de nós sabemos onde está a maior luta da nossa vida. A luta de Jacó era com dinheiro. Jacó acostumou-se a ganhar roubando. Jacó era um gênio para extorquir. Jacó era um craque para ganhar desonestamente. A principal capacidade dele, a inteligência dele vazava pela capacidade de enganar, de enrolar, comercialmente falando. Enganou a mãe, enganou o irmão de tal forma que o irmão tornou-se o maior inimigo dele, e o irmão disse à própria mãe: o que me faz respirar e viver é a certeza que eu vou matá-lo. O irmão, é o ódio que eu tenho dele. Jacó enganou o sogro Labão, Jacó enganou a família, enganou ele mesmo. Então a luta de Jacó era contra ele. A luta de Jacó não era contra Esaú. A luta de Jacó não era sequer contra o diabo, era contra ele, contra a sua construção, contra a sua tendência incorrigível de enganar, de mentir, de roubar. Há um membro dessa comunidade que hoje é um homem vitorioso, de muito sucesso, que depois de convertido ele contou-me o seguinte: bispo, ganhei muito roubando, soneguei como ninguém, abriu o coração, era especialidade, era PhD nisso. Ele disse: quando me converti, sem ninguém saber, uma barreira começou a crescer no meu coração. E eu passei alguns anos lutando contra a velha natureza, até que Deus me deu vitória em nome de Jesus. Há muita gente que é isso. Não mata, não adultera, não engana, do ponto de vista das relações, não é falso, é bom amigo, mas não sabe ganhar dinheiro honestamente. Uma vez, um veio falar comigo há anos, fez um negócio completamente errado. Na metade da história eu já percebi que a coisa era errada. E no fim ele disse: eu quero dar o dízimo. Eu digo: aqui não. Aqui não. O senhor está enganado. Eu quero que você aceite o Senhor, entregue a sua vida, aí sim. Eu disse: imagine se chega um ladrão e diz: olha, eu prometi a Deus que ia assaltar o Banco do Brasil, se desse certo eu dava o dízimo. Diga: é isso que você está me dizendo, querido. Eu digo: você é um Jacó. Mas era uma pessoa amável, boa de se conversar, mas tinha que ter cuidado nessa área. A luta dele era como a de Jacó. Não é a luta de todo mundo, mas é a de muita gente. A luta de Sansão era prazer. Valia tudo. Sansão nasceu nas montanhas de Etã, no alto. Toda vez que ele descia ao vale de Soreque, onde o paganismo imperava, ele tinha um caso com a mulher. E ele não percebeu que havia uma estratégia maligna, que de uma em uma ele ia chegar ao fim. Ele tinha casos com mulheres com as quais ele não tinha a menor afeição, nem sequer amizade, era puro prazer. Destruiu família, abandonou pai e mãe, deixou a estabilidade de um lar por aventuras. Tinha aventura, voltava para Etã, quando estava lá em cima, vinha sede de prazer, ele descia para Soreque e ficou nesse sobe e desce, até que o inimigo armou uma armadilha chamada Dalila.
E diz a Bíblia, e ele afeiçoou-se a ela. Aí já não era mais o que ele vinha fazendo. De caso em caso, o vínculo se estabeleceu. De brincadeira em brincadeira, a amarra aconteceu. Cada uma das mulheres com quem ele se envolveu, ele ia lá, se resolvia, tinha os prazeres que queria e ia embora, pagava, tchau. Com Dalila, havia um nó invisível que ele não percebeu. O nó da afeição, apegou-se. Eu conheci um que era assim, lá na Paraíba. Até que um dia percebeu que estava algemado. O problema da samaritana era sede de relacionamento. Aquela menina foi ao poço de Samaria, eu bebi da água daquele poço há muitos anos. E ela foi ao meio-dia, que era a hora errada. A hora das mulheres irem eram de 5 às 6 da manhã. Ela foi ao meio-dia porque não podia ir com ninguém. A má fama. Ela era rejeitada. Ela era desprezada. Ela era uma mulher abominada, tanto que ela ia ao meio-dia para ir sozinha, para não ter companhia de ninguém, porque ninguém queria ela por perto. As mulheres iam de 5 às 6 da manhã, ela ia ao meio-dia, e foi nesse meio-dia que Jesus a encontrou sozinha. E ela vai pegando a água, e o Senhor disse, dá-me de beber. Ela diz, como é que você, sendo judeu, pede de beber a uma samaritana, ainda mais a uma mulher? E o Senhor diz, filha, quem beber dessa água torna a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E ela disse, dá-me dessa água. E o Senhor diz, vai chamar teu marido. Ela disse, não tem. Ele disse, é verdade, você já teve 5, e o que tem agora é um caso. Ela se sentiu nua, a alma despida. Ela corre para a cidade, procura os homens que eram público dela. As mulheres não a receberiam. O texto diz que ela procura os homens e diz, vem, vejam, alguém que disse toda a minha vida. Mas era como se ela dissesse, não havia acusação, não havia ameaça. Ao contrário, havia amor e calor na voz dela. A luta dela era essa. Paz. Qual é a sua luta, querido? Que você vem se tornando uma dízima periódica de transgressão, ou nos negócios, ou no trabalho, ou na busca do prazer, onde os limites se acabaram. Uma vez eu estava com um amigo convertido já, e com a atriz Darlene Glória, e nós estávamos conversando, e Darlene olhou para mim e disse, Alexandre, esse aí não foi flor que se cheire, não. E eu disse, como é que você conhece? Eu acabei de apresentar ele a você. Ela disse, pelo olhar dele. Vivida, calejada. E ele também, mas os dois agora redimidos pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui para mim, querido. Segure a peteca. Jesus ainda não havia chegado, mas vai chegar. Chegou para Jacó, na última hora, quando Jacó entregou as armas, quando chegou a notícia de que Esaú, o irmão, vinha com 400 homens armados para matá-lo. Você sabe, se você ler Gênesis 32, 33, 34 e 35, você vai ver que esse encontro que era para ser de sangue e morte, quando eles dois se encontraram, se beijaram e como irmãos caminharam juntos para a glória de Deus. Até Jaboque, Deus ainda não havia chegado, mas chegou. Olhe para Sansão, sofreu, pagou os custos, mas na última hora da vida ele olha para os céus e diz, dá-me forças pela última vez. Era como se dissesse, eu prefiro morrer do que pecar de novo. E ele destrói
o templo pagão, e diz a Bíblia que ele matou mais na morte do que na própria vida. A samaritana tornou-se missionária. O que eu quero dizer nessa noite é isso: Jesus ainda não havia chegado, e o mar se empolava, a noite caía, mas o Senhor chegou sobre as águas. Concluindo, não fique imaginando a solução que Deus pode dar. E nem eu nem você temos inteligência para imaginar. Como é que eles iam imaginar que o Senhor vinha andando em cima d'água? Até aquele dia ninguém havia feito isso. Interessante é que Deus opera sinais na área em que o indivíduo é especialista, que é para, entre aspas, desmoralizar. Eles eram pescadores, homens do mar, navegavam, aí lá vem o Senhor andando em cima da água. Quem podia imaginar que Deus ia abrir um mar, hoje arqueologicamente comprovado, a abertura do Mar Vermelho para Israel passar a pé enxuto? Então eu quero dizer a você, com toda honestidade, eu seria irresponsável se não fosse honesto. Jesus ainda não chegou, aguarde, ele vem aí. Ele vem aí. Agora vem como você não espera. Tem uma história que eu conto nos concílios, eu vi Roberto ali, me lembrei. Eu tenho um amigo que eu quero trazer aqui esse ano, ou no máximo o primeiro semestre do ano que vem, que jogou bola muito tempo. Começou menino, jovem, infanto-juvenil. Depois cresceu, jogou no Flamengo. Eu disse a ele que ele não devia ter feito isso. Depois eu disse a ele que o maior pecado que ele cometeu foi fazer 4 gols no Fluminense num jogo só. Eu digo, olha, eu quase me intrigo de você. Mas era um menino de Deus, não é, convertido, temente a Deus. Os clubes por onde ele passou, ele transformou o ambiente. Aí foi para o Grêmio de Porto Alegre. Quem conhece o Rio Grande do Sul, minha mulher é gaúcha, o avô de minha esposa jogou no Internacional, e é briga de mãe estranhar filho, não tem violência, mas tem rivalidade. E ele foi jogar no Grêmio em 81. E o Grêmio, pela primeira vez, chegou na final de um campeonato brasileiro. O Inter já havia sido campeão na década de 70, e a rivalidade comendo. E eram 2 jogos, um em Porto Alegre e outro em São Paulo, contra o São Paulo. E o Grêmio precisava ganhar em Porto Alegre para jogar pelo empate em São Paulo. Primeiro jogo, o Olímpico balançava. Eu gostava muito de ir para o Estádio Olímpico, comer churrasco na churrascaria Mosquiteiro, e depois ver um jogo. Eu nunca tive preferência por time lá, apesar dos 8 anos que morei. E aquilo balançava, lotado. E começa o jogo, primeiro tempo difícil, o segundo muito difícil. Lá para o fim do segundo tempo há um pênalti contra o São Paulo, e vem uma ordem do túnel para que ele bata. Ele vai lá, ajeita a bola com muito carinho. Foi um silêncio de se ouvir mosquito. E ele então, concentrado, correu, bateu e perdeu. Foi uma explosão de ódio, de ídia, de palavrão, você não imagina. Na terça-feira, o Grêmio embarcou para São Paulo. E no domingo o jogo foi no Morumbi. Interessante é que quando acabou o jogo em Porto Alegre, as emissoras que transmitiam o jogo para vários países correram para cima dele e botaram aqueles fones antigos da Globo, e um comentarista esportivo de Porto Alegre, ainda vive, está velho, mas é gremista doente, dirigiu-se a esse meu amigo no ar, já desse jeito, disse assim: cadê teu Deus? Que Deus é esse que na hora mais séria da sua vida lhe abandona? No ar. Que Deus é esse que na hora H não ajuda? E esse cronista é pai de santo, e disse a meu amigo: se você tivesse ido lá no terreiro, eu tinha feito uns passes, duvido que você perdesse esse gol. E meu amigo disse: só isso aqui, está gravado. Ele disse só isso. Ele disse: eu não sei quando, eu não sei onde e nem sei como. Agora uma coisa eu sei:
o meu Deus tem algo muito melhor para a minha vida. Na terça-feira o Grêmio embarcou para São Paulo. Morumbi lotado, quase todo de São Paulinos. Primeiro tempo difícil. Lá antes da metade do segundo tempo, cruzam uma bola da direita. Renato Gaúcho cabeceia para trás, ele mata no peito e de 100 pulos faz o gol que ele disse a mim, Alexandre, foi o gol mais lindo de minha carreira. Foi o gol do título. Foi 1-0 o jogo. Quando botaram, eram 40 países recebendo a imagem, a Globo botou, e aquele cronista de Porto Alegre dirigiu-se a ele e disse: quero te pedir perdão, me perdoa pelo que eu disse em Porto Alegre. E ele disse: eu não tenho nada para te perdoar, nada. Eu sabia que o meu Deus ia fazer, eu só não imaginei que ia ser tão depressa. Depois ele foi para a Europa, jogou no Celta de Vigo, eu o visitei em Vigo, fiquei no apartamento dele. Eu vou mostrar esse gol a vocês, vai ser o primeiro culto que tem um gol, não é? Mas é um gol na rede do diabo também, não é só na do São Paulo não. O nome dele é Baltazar, conhecido como artilheiro de Deus. Sobe para o corte, meu esquerdo de cabeça, cai no meio de campo para Renato. Renato vai brigar agora com o Paulo Isidoro, ganhou o Paulinho. Desceu o Paulo Isidoro, é bom de bola, surgiu. Ainda ele possuindo a bola pela meia direita, rolando para Paulo Roberto. Recolhe o guri de Viamão, preparou, suspendeu de perna direita na boca do gol. Vai para a cabeçada, Renato sai, ajeitou para a volta, já matou no peito, fugiu, larga e gol! Gol do Grêmio! Baltazar Maria de Moraes Júnior! Aos 19 minutos e 50 segundos, no dia 3 de maio de 1981, Baltazar, o goleador de Deus, mata no peito e de primeira, de 100 pulo, ângulo esquerdo de Valdir Pérez, estufa os cordéis da cidadela do São Paulo. O Grêmio está sendo campeão do Brasil. É a máquina tricolor que mostra a garra e a força do futebol gaúcho. E agora que bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil. Baltazar Maria de Moraes Júnior, para o Grêmio, é o novo campeão do Brasil. 0 para o São Paulo Futebol Clube Vianney. 90 mil de boca São Paulina se calaram e os olhos seguiram o cruzamento de Paulo Roberto. O toque de cabeça de Renato Sá para trás. A batida fortíssima de perna direita de Baltazar. O Valdir Pérez estava adiantado. A bola correu pela rede. O Grêmio fez um. O Grêmio é quase campeão de 81. Era preciso contar isso. Se até 20 minutos o São Paulo não fizesse gol, era muito difícil. Não contou 20, o Grêmio fez. É muito mais difícil ainda para o São Paulo. Terá que fazer 3. Agora o São Paulo, para empatar, tem que fazer 2 gols. E se quiser ganhar, tem que fazer no mínimo 3-1. É muita areia para um caminhãozinho só, mesmo paulista. Quem estava perto de Baltazar contou que o que chamou a atenção quando ele correu de braços erguidos foram 2 coisas: as lágrimas que rolavam e ele glorificando a Deus. Glória a Deus e tal. Ganhou muita gente para Cristo em campos de futebol. O que é que eu quero dizer? Deus deixou para a última hora. Em Porto Alegre ele tinha tudo para desistir, para esfriar. Ele podia se machucar, podia ser poupado, porque se o Grêmio não é campeão brasileiro, iam culpá-lo pelo pênalti perdido em Porto Alegre. Mas ele, como Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Em Porto Alegre ele pôde dizer, Jesus ainda não chegou. Mas em São Paulo, a verdade de uma fé no Senhor manifestou-se. Amém, queridos? Então eu quero orar com vocês, e depois nós vamos orar aqui por aqueles que estão esperando, estão vendo as águas do mar engrossarem, a noite chegando e o casamento não melhora,
e os negócios não saem. É crise, a palavra que se mais ouve é crise. Crise é um ambiente ideal para Deus fazer milagre. Para aqueles que estão desanimados, com diagnósticos, para aqueles que olham para um filho e dizem: esse não tem mais jeito, é melhor eu desistir. Eu vou casar uma menina daqui uns dias, que durante muitos anos, não muitos, mas anos, foi garota de programa na zona sul do Recife. Ela disse a mim: eu tinha todas as camas que eu quisesse, mas nenhuma era minha. Ela e as amigas tinham uma casa aqui em Boa Viagem, onde se produziam, se maquiavam e iam para as aventuras. E elas atendiam principalmente os hotéis de luxo da orla. Numa sexta-feira ela voltou do quarto cliente, tomou um banho, trocou de roupa, perfumou-se. E uma amiga olhou para ela e disse: onde é que você vai tão linda? Ela é muito bonita. E ela disse: eu vou para o encontro de jovens com Cristo da igreja episcopal. Aí a outra caiu no choro, começou a chorar. E ela, chocada, disse: o que foi que eu disse? O que é que eu falei para você ficar desse jeito? E diz a amiga: é que agora eu sei que você nunca mais volta para cá. Ela disse: eu? Você está louca. Está louca, eu vou passar um fim de semana diferente dos que eu vivo. Eu vou conhecer gente nova. Segunda-feira eu volto, minha filha, e a vida continua. São 11 anos, nunca mais voltou e já trouxe muitas. Eu e Dom Paulo vamos casá-la. Há poucos meses eu encontrei numa farmácia. Havia uma filha, eu disse: olha, eu quero te fazer uma pergunta que eu nunca fiz. Quando foi que você percebeu que as coisas mudaram? Ela olhou para mim e disse: quando eu desisti de mim. Porque eu prometia e não cumpria, eu jurava que era a última vez e não era. Invocava tudo quanto era santo, dizendo: encerro aqui, não encerrava. Até que um dia eu disse: sabe de uma coisa, eu nasci para isso e você isso. Nunca mais aconteceu. E conversando comigo no gabinete sobre o casamento lá na Trindade, ela disse: bispo, Jesus fez 4 coisas na minha vida que homem nenhum faz. Eu disse: quais? Ela disse: primeiro, ele restaurou o meu amor próprio que eu havia perdido na vida que eu levava. Eu não me respeitava. Claro que eu disfarçava com gritos, com sorrisos. Hoje eu me amo porque sei que sou filha de Deus. Segundo, Jesus restaurou meu nome, porque eu trabalhava com nome falso. Se alguém me chamasse pelo meu nome, eu tinha ódio, queria partir para cima. Hoje o meu nome é respeitado. Terceiro, Jesus restaurou o meu relacionamento com a minha família, porque eu fui execrada quando descobriram a vida que eu levava. Hoje eu sou conselheira da minha família. Quarto, ela tem os olhos verdes, lágrimas começaram a descer. E ela me disse: bispo, Jesus restaurou a minha sensibilidade de mulher que eu perdi na vida que eu levava. Vou casá-la em nome de Jesus. A noite acabou, a tempestade acabou, Jesus chegou, aleluia, e vai chegar para você também. Se eu não cresce nisso, eu não estava aqui. Deus abençoe, amém.